Olá, CoachCast no ar, sejam todos muito bem-vindos. E eu tenho um convidado especial diretamente lá do Rio de Janeiro, aquela cidade maravilhosa. Eu gosto muito de lá, não gosto um pouco do calor, né? Mas está valendo. Sempre que eu vou ao Rio de Janeiro é um espetáculo, né? Porque são belezas naturais e aquelas praias, aqueles morros. Gente, Rio de Janeiro realmente é lindo, né? Então, muito obrigado, Mauro, pela sua presença aqui hoje. Eu vou deixar você se apresentar para os nossos ouvintes e para quem nos assiste também pelo YouTube. Muito prazer estar contigo aqui. Maravilha, Sérgio. Para mim é um prazer, um privilégio poder participar do programa, estar com cada um, né, que está nos assistindo também. Para mim é incrível isso. E poder compartilhar um pouquinho dessas vivências, né, que a gente experimentou nos últimos vários anos de carreira, né? São quase 30 anos de carreira. Eu comecei no jornalismo diário de economia e de negócios, naquela época, pasma, né? Mas não existia internet, né? Então era tudo na máquina de escrever manual, né? Tudo impresso. Participei de vários veículos de comunicação e depois fui para o Citibank, onde eu atuei na área de endomarketing, né? Então a gente fazia o engajamento, motivava os colaboradores do banco, até que o banco foi justamente para São Paulo, né? Naquela ocasião. E aí eu não tinha condições de ir, resolvi ficar no Rio de Janeiro e abrir minha própria empresa. Estou falando de 20 e poucos anos, 28, 29 anos atrás. A partir dali eu comecei a fazer para as empresas vários projetos na linha de comunicação, de marketing, tudo que eu fazia um pouco no Citibank também. Até que eu percebi mais recentemente, de uns 10 anos para cá, que a tecnologia está influenciando de maneira muito forte essas duas áreas, né, comunicação e marketing. E eu comecei a tentar entender esse processo, não para ser técnico de tecnologia, mas poder aplicar ela no meu dia a dia profissional. E até que eu comecei a participar de vários startups, de vários movimentos nessa área de empreendedorismo, de inovação, e criei, há algum tempo atrás, o Hub 40+, que é uma iniciativa voltada para a diversidade etária. E ele surgiu justamente a partir de um desses eventos, em que a gente venceu o evento por abordar esse assunto de maneira bem concreta e bem inspiradora. A gente realizou o primeiro evento e teve praticamente 5 vezes o número de pessoas que a gente estava estimando naquele evento. Então foi um sucesso enorme. Logo depois o LinkedIn me qualificou como LinkedIn Top Voice. Eu sou até hoje o único Top Voice que fala sobre diversidade etária. Depois a revista Exame, Portal Terra, Portal Startups, vários outros veículos me convidaram para ter uma coluna nesses veículos. Então hoje a gente faz consultoria, faz palestras e promove a inserção, ajuda a promover a inserção cada vez maior dos profissionais 40+, dentro do mercado de trabalho, do mercado de consumo, inclusive, que é uma linha também que poucas empresas estão percebendo o potencial. Então, a gente faz todo esse movimento para que haja efetivamente uma integração geracional, de um lado, e, de outro lado, a percepção de que esse mercado consumidor 50+, 40+, é gigante e que as empresas precisam também adaptar ou criar produtos para atender essa demanda que tem um potencial incrível. Que bacana, Mauro. Eu cometi uma gafe agora, que eu peço perdão a você, porque eu não falei teu nome completo, mas não foi uma gafe total. Eu fiquei até meio assim em pronunciar. Então eu gostaria que você pronunciasse para eu não errar. Não, mais do que normal, Sérgio. Weinstock. Weinstock, legal. Então agora já aprendi como fala aqui, né? E me diz um negócio, lá no comecinho, né, na sua carreira, quando você resolveu virar jornalista, era um sonho de criança ou foi por um acaso? O jornalismo chegou porque eu gostava muito de escrever. Então, eu apliquei, talvez, esse dom, né, todos nós, né, temos uma vontade e gostamos, muitas vezes, de algum tipo de área específica, e, para mim, era muito fácil escrever. E aí, isso de um lado. De outro lado, lidar com pessoas. Né, sempre interagir com as pessoas. E, logo no início da minha empresa, alguns projetos que a gente criou foi justamente livros e biografias. Então, para levar a história de vida, a história profissional de vários profissionais para a família, para a sociedade como um todo, e servir de aprendizado também para as outras gerações. Então, tudo isso estava meio embutido, né, no jornalismo,
na forma de comunicação e, principalmente, no impacto que isso tudo é gerado, né? Seja para que público for. Então, e quem normalmente faz biografia são profissionais ou pessoas acima de, né, 70, 80, 90 anos, né, que deixam o legado. Né? E o legado é muito importante porque a gente não está falando de legado que a gente deixa para as pessoas, a gente está falando de o que a gente deixa nas pessoas. Então, é totalmente diferente uma coisa da outra. Com certeza, muito bom. Não, excelente. E o Mauro, assim, quem ficar aqui conosco, né, assistindo ou ouvindo esse episódio, vai saber como se conectar com o Mauro depois, né? Antes disso, não, tem que escutar até o final. Então, escutem aqui, porque a trajetória do Mauro, eu estou com o LinkedIn dele aberto aqui numa tela do lado, e é incrível, assim, simplesmente fantástico todo o trabalho de anos aí que você está, uma experiência maravilhosa. E principalmente agora, Mauro, como é que está o mercado nessa questão do etarismo, né? A gente ainda tem muitas questões a serem resolvidas com as gerações, que, dependendo da empresa, você tem 4 gerações trabalhando, né? Tem o de 18 anos de idade e tem o de 70. Exato, e está quase chegando uma quinta geração nesse universo aí. Então, é bem complicado quando a gente começa a falar sobre etarismo, porque o etarismo, só para deixar claro para quem está nos ouvindo, que está nos vendo, o etarismo, idadismo ou ageísmo são 3 nomenclaturas que significam justamente o preconceito etário. E quando eu falo de preconceito etário, eu me refiro a todas as idades, não é só do mais novo em relação ao mais velho, mas do mais velho também em relação ao mais novo. Né? E não tem experiência nenhuma, não. O outro não entende tecnologia, o outro não importa a razão. Importa que todos estão errados. Porque a gente não pode colocar em caixinhas estereotipadas uma das pessoas, ou cada um dos profissionais. Né? Tem vários profissionais hoje, 50 mais, 60 mais, que lideram empresas de tecnologia. Aliás, as maiores empresas de tecnologia são lideradas por profissionais acima de 50 anos. E metade dos profissionais de TI no Brasil tem acima de 50 anos. Então, é impressionante, né? A gente começa a falar vários tipos de informação que não representam uma realidade. Né? Se a gente pode liderar, imagina um profissional que está trabalhando dentro de uma empresa, né? Seja em qual segmento for. E o etarismo é muito complicado porque afeta todos. Mundialmente falando, a gente tem um número da Organização Mundial de Saúde que concluiu que metade, Sérgio, da população mundial já sofreu algum tipo de atitude preconceituosa em relação à idade. Nossa. E no mercado de trabalho no Brasil, esse número atinge 70% dos profissionais acima de 40 anos. Então, é impressionante. 24%, para ser mais exato, acima de 30 anos. Nossa. Ou seja, o profissional acabou de se formar e já está sofrendo preconceito etário de alguma forma. É incrível como isso está enraizado na sociedade como um todo e traz prejuízos não só para aquele profissional, mas para a família dele, para a sociedade, para todo mundo que está envolvido. Né? Porque, para você ter uma ideia, quando o profissional mais velho, por exemplo, acima de 50 anos, só para exemplificar, né? Ele sai do mercado de trabalho e passa a não ter renda, pode ser até uma aposentadoria, eventualmente, mas não tem renda. Esse profissional é responsável, acima de 50 anos, por 76% dos recursos financeiros dos lares brasileiros. 76%, vou ser mais exato, mais preciso, 76% dos lares brasileiros são sustentados parcial ou integralmente por um profissional 50 mais. Muito interessante. Então, imagina, quase 80% das nossas casas aqui no Brasil tem um lado financeiro que vem de um profissional dessa faixa etária. Então, imagina o impacto que isso não tem, né, para a família, para a sociedade, para a economia, para todo mundo, quando a gente alija esse profissional do mercado de trabalho de forma geral. Com certeza. E uma coisa que me chamou a atenção também, né, é esse vai e vem, tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima, né, quer dizer, provavelmente até parece uma roda de hamster, né, que não se vai para lugar nenhum, Exato. Ao invés das pessoas conversarem, procurarem entender o outro, e às vezes é tudo uma questão disso, né, de aceitação.
do diferente. E as pessoas não aceitam o diferente. Ah, ele é velho, eu não quero conversa com ele. Não, aquele é muito criança, eu não quero conversa com ele. Mas muitas vezes sem conhecer. Sem conhecer. Então, essa desinformação, esses números que às vezes não são tão corretos assim, né, muitas vezes prejudicam aquele dia a dia de todos que estão envolvidos naquilo. Sem dúvida. E é impressionante. A gente tem vários outros argumentos. Por exemplo, a média de idade dos profissionais CLT ou empreendedores no Brasil é acima de 40 anos. Quem lidera as principais empresas do Brasil no B3, na Bolsa de Valores, tem 52 anos. Em média. Média, tudo média. Então... Exatamente. E baixou um pouquinho porque o José Pérez, que tinha 80 e poucos anos, saiu, né? Então baixou um pouquinho essa média. Então, imagina, né, o que a gente está colocando. Né? O mais velho tem 68 anos, olha só, liderando uma empresa. Então, se ele pode liderar uma empresa do Brasil, uma das maiores empresas do Brasil, por que não pode contratar profissionais também naquela faixa etária igual a dele, né? E outros cargos que não necessariamente são de liderança? Você está lembrando, você me fez lembrar agora um coach meu, ele tem 56 anos, e eu vou te dizer o seguinte, ele é de uma multinacional, não vou dizer nomes aqui, porque ele vai com certeza se identificar quando ouvir esse episódio, eu vou fazer questão de mandar para ele, e olha, difícil de ver um profissional acima de 50 anos tão conectado e tão... articulado como ele, porque ele assim, ele quer continuar aprendendo, ele está se preparando para daqui a pouco a aposentadoria dele, que vai ser talvez virar consultor, ou abrir o seu negócio, ou ser mentor, dar aulas, né? Então, assim, é fantástico, e às vezes eu não vejo esse ânimo numa pessoa de 25, 30, que eu também tenho a oportunidade de, muitas vezes, atender aqui. Então, mas é exatamente isso, Sérgio. Por que a gente tem que colocar, enquadrar pela idade? Esse profissional está super ativo no mercado. E ele mais ainda ele carrega uma coisa chamada experiência. Que isso não se aprende em lugar nenhum, nem em cursos, nem em lives, nem em podcast, nem nada. Isso vem com o passar do tempo. E todos os tipos de experiência, na inteligência emocional, comportamental, né, por aí vai. Então, isso agrega um valor, além do conhecimento técnico, né, o conhecimento de tecnologia, e por aí vai. Então, isso é fundamental, né, que esse profissional se entenda também, tenha um autoconhecimento para mostrar. E ele não pode, na minha avaliação, tá, Sérgio, achar que tem etapas. Antigamente, você vai se lembrar, tinha educação, né, a gente parava, hoje a gente não pode parar mais, o aprendizado é contínuo. A gente tinha emprego, hoje a gente não tem mais, tem trabalho, e depois a gente se aposentava. A gente se aposentava 5 anos antes da gente falecer, porque a expectativa de vida era muito alta. O que eu trago para hoje? Que a gente aprenda o tempo todo, que a gente tenha um trabalho que pode ser flexível, que pode ser de qualquer lugar do mundo, né? Hoje isso permite, e que a gente pode até se aposentar. Mas o que a gente vai fazer depois da aposentadoria ao longo de mais 20, 30 anos que a gente vai ter na nossa vida? A gente vai viajar, vai passar um ano fora, ok, e depois que a gente voltar, como é que a gente vai ser ativo, né? Realizando um trabalho voluntário ou um trabalho remunerado, não importa, depende de cada um, né? Mas como é que a gente vai oferecer aquele tipo de conhecimento, de experiência para o mercado, porque a gente vai ficar sentado em casa vendo televisão, a gente não vai durar um ano mais de vida, né? É verdade. O importante é que a gente esteja ativo e entenda ativo qualquer um, né, que possa se reinventar. E aí eu trago um conceito que eu falo muito de um conceito do mercado que é ambidestria, que a gente fala, aplica normalmente às empresas, mas eu trago para o profissional. O profissional de hoje, seja CLT ou empreendedor, ele tem que olhar o resultado de hoje, evidentemente, porque trabalha naquela empresa, ou entregar para a empresa, ou ele mesmo produzir aquele resultado, com certeza. Mas ele tem que olhar o que ele vai ser lá na frente. Não só olhar, mas como executar algo que permita que ele chegue realmente naquele lugar. Agora, se ele olhar para o perfil dele e imaginar que ele vai sair da empresa, quando sair da empresa, vai começar a planejar, não vai dar certo. Eu trago para a realidade de hoje, nas minhas várias mentorias que eu faço, eu vi 500 mentorias nos 12 cursos, uma coisa.
que eu falo muito com executivos de grandes empresas, eu trago o seguinte: hoje, enquanto você está empregado, estou me referindo ao CLT, faça alguma coisa pelo seu sobrenome real. Comece a atuar com muito mais fortemente o seu networking. Estabeleça uma marca profissional realmente assertiva, porque são fatores que vão influenciar no teu dia a dia lá na frente. E mais ainda, traga esse teu plano B, teoricamente, para ser um plano AA. O que eu chamo desse plano AA? Que você tenha empresa, mas paralelamente você tenha 1 ou 2 ou 3 projetos executados. Você pode ser, como você mencionou agora, Sérgio, pode ser consultor, pode ser mentor, mas ele tem que experimentar isso. Ele tem que chegar e fazer. Porque alguma coisa pode fazer sentido para ele, outra coisa não. Ah, ok, mas esse é o momento dele descartar aquilo que não está valendo a pena. E é o momento também dele começar a se treinar e testar as opções que ele considera que são válidas naquele momento. Então, tem que trazer tudo isso para o dia a dia hoje. Não é quando sair da empresa, é hoje. Porque sair da empresa, o que significa? Que você pode sair daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, ok. Mas você, por outro lado, pode sair amanhã. Se você sair amanhã daquela empresa, quem você é nesse mercado? Qual é o seu sobrenome que você está realmente valorizando, né, e enfatizando perante o mercado? Como as pessoas vão te reconhecer? Qual é o teu perfil? Qual é o teu posicionamento no mercado? Né? Qual é a rede de relacionamentos que você conseguiu fomentar durante esse período todo que te permita ou entrar em uma outra empresa posteriormente, CLT, ou você abrir sua própria empresa através de parcerias que você eventualmente possa fazer. Muito bom. Mauro, eu só queria que você voltasse no conceito específico de ambidestria. Só para explicar, porque é a segunda, eu acho que é a segunda vez que eu escuto, né? E gostaria só de você explorar um pouquinho mais, assim, um conceito de ambidestria. Ambidestria é um desafio que nós temos, seja em termos empresariais, seja em termos profissionais, de a gente olhar para o hoje, ou seja, entrega de resultado, aquelas 2 horas por dia que a gente fica trabalhando, seja para a empresa, seja para a gente, né? Mas efetivamente entregar aquele resultado que a empresa cobra resultado, ok. Mas que você tenha um outro olhar para as tendências dentro do seu mercado. Que você olhe lá para frente e fale o seguinte: espera aí, eu não quero estar nessa empresa o tempo todo, eu quero mudar de segmento, ou eu quero começar a abrir outras portas, ou aquela empresa onde eu trabalho, de repente pode ter também uma linha que ela pode atuar, que até agora ela não percebeu isso, porque eu vi no outro país que alguém está fazendo alguma coisa que seja inovadora, eu posso trazer para ela também, quer dizer, não necessariamente vai ser para o profissional, pode ser para a própria empresa. Então, ela olhar tendências, ela olhar inovação, ela olhar o que está sendo feito no mundo e perceber para onde ela está caminhando. A gente fala muito hoje, por exemplo, de metaverso, Web3. Essas empresas estão olhando para isso, estão começando a entender essa realidade. Não estou nem falando de investimento, não. Eu estou falando de entendimento, o que é diferente. Eu vou fazer, eu participo de um projeto que é o Mindset Inovador na Prática, que é exatamente um workshop que traz esse tema. Então, a gente fala lá sobre diversidade etária, a gente fala sobre projetos que são aplicados no mundo, particularmente no segmento da moda, que trazem exatamente esse olhar, né, lá em outras redes, lá na Web3, na tecnologia inovadora que está sendo colocada pelo mercado. E como a empresa está percebendo isso? Ela está aplicando isso? Ela está olhando? Ela está percebendo o que faz sentido para ela nesse momento? Porque se ela deixar, a concorrência vai lá e vai na frente. Né? Então, outros profissionais vão estar na frente. Não pela experiência nem pela capacidade, mas pela falta de visão futura. Não, muito bom. Perfeito. O Mauro está nos dando aqui uma aula, literalmente. E ele falou uma coisa muito interessante, né? Mauro, você falou sobre marca pessoal. Porque muitas vezes o profissional é reconhecido, é o Mauro do LinkedIn. Não é o Mauro do LinkedIn, né? É o Mauro, o profissional, aquela pessoa que se dedica, que atua fortemente com lifelong learning, né? Que está aprendendo ao longo da sua vida, que não deixa de aprender, que gosta da inovação, que gosta do chat GPT que chegou, é tudo isso, né? Que a gente tem que estar conectado.
Não é exatamente isso. É maravilhoso você tocar isso, porque muitas vezes o profissional está muito associado, CLT principalmente, ao sobrenome corporativo. E ele tem que fazer um movimento, claro que é difícil, claro que é um pouco mais de sacrifício, e é gradativo, dele valorizar sempre o sobrenome real dele. Vou dar um exemplo pessoal, Sérgio, para você. Eu trabalhava lá no Citibank, né, como eu mencionei, e de uma hora para outra o banco saiu do Rio e foi para São Paulo. Eu não tinha a menor ingerência, aliás, ninguém no Brasil tinha a menor ingerência do que podia acontecer. E aí eu me vi num mundo que eu percebi que existia vida fora do Citibank. E na hora que eu falo isso para executivos, eles falam: meu Deus, é verdade, eu tenho que começar a atuar. E na hora que eu percebi isso, a gente vivia num mundo que não tinha essa facilidade, de alguma forma, de projetar o seu sobrenome através das redes sociais, através do WhatsApp, através desses caminhos todos tecnológicos. Então, foi um trabalho muito gradativo de começar a colocar o meu sobrenome, que não era mais Citibank, colocar na realidade. E começar a perceber: meu Deus, esse mundo realmente existe, esse mundo tem outras oportunidades, tem outras possibilidades, que até aquele momento eu não estava percebendo. E hoje é uma ferramenta que é incrível, que é o próprio LinkedIn, que você citou. O LinkedIn hoje no Brasil, Sérgio, tem 63 milhões de usuários profissionais. Eu não estou falando de gatinho, não estou falando de videozinho para lá e para cá, estou falando de profissionais, porque se alguém postar algo fora dessa linha, né, ele não vai estar enquadrado nessa rede, né, não é o caminho dessa rede. E 63 milhões de profissionais é mais do que a força de trabalho no Brasil ativo. Né? Então, já falamos de uma população de 203 milhões, né, e 63 milhões praticamente é a população economicamente ativa do Brasil. Então, o que eu quero colocar aqui é obrigatório não apenas estar de maneira adequada dentro do LinkedIn, mas se pronunciar de maneira autoral dentro dessa rede, de estabelecer realmente um networking que vale a pena, né, de maneira genuína, né? Não é pedindo emprego, não é fazendo isso, né? Obviamente que isso não tem o menor sentido, mas é sim interagir com as pessoas lá. É começar a mostrar o potencial que você tem, não quando você sair do emprego, é agora o momento. Então, isso parece meio básico, mas muita gente pensa: não, eu estou seguro aqui, amanhã você vai estar. E amanhã quem você vai procurar? Se as pessoas não te conhecem profissionalmente, a não ser que você atue naquele grupinho da mesma empresa todos os dias. Eu pergunto muitas vezes nos meus mentorados, Sérgio, quantas pessoas que não interagem, é uma provocação para todos que estão nos ouvindo, quantas pessoas que não interagem presencialmente dentro da empresa? Não passa muito de 50, 60, sendo que metade, pelo menos, são os mesmos todos os dias. Quando você vai numa rede chamada LinkedIn, que tem 63 milhões de usuários, meu Deus, você pode falar com qualquer pessoa dentro do LinkedIn. Então, tem só técnicas para falar sobre elas. Por isso que quando o LinkedIn me deu o título de Top Voice e de Creator depois, enfim, a gente fez várias ações já com o LinkedIn, eu comecei também a fazer workshops e mentorias sobre network e marca profissional. Porque esse profissional ele tem que se entender, é um autoconhecimento que ele tem, e a partir dali se projetar. E eu falo que ele não pode se vender nessa rede, ele tem que ser comprado pelo mercado, o que é uma linha tênue, mas é fundamental como base da sustentação dele nessa rede profissional. Isso me lembra uma frase que eu gosto muito de dizer: bom vendedor não é o que vende, mas é o que as pessoas compram dele. Exatamente, Porque perfeito. não precisa forçar, né? Então é isso, você se vende através de um caminho que você faz, de uma construção Do teu conteúdo, diferente da tua disso. experiência, do que você está conseguindo Isso. transmitir para os outros, perfeito. E eu tenho o Cristiano Santos aqui também, que é um top voice aí do LinkedIn, tem a Andriele Pedroso lá, de nutricionista, que eu não sei se vocês têm um grupo de todos esses top voices ou não. Existe isso? Oficialmente não, mas eu tenho contato com todos eles. Ah, que legal. O próprio LinkedIn tem um grupo também de top voice, Sim. vocês estão incluídos, mas tem um grupo de top voice. Então a gente tem alguns tipos de contato, alguns mais, outros menos, né, que a gente tem contato. Uhum. Mas acompanhar o conteúdo é fantástico, né? Que bacana, não?
E eu gosto de produzir conteúdo nesse formato aqui, primeiro porque eu gosto muito de comunicação, apesar de não ter seguido aí a sua linha, né, não ter ido para o jornalismo, mas eu gosto muito de entrevistar e bater papo com pessoas. Então, para mim, isso aqui é fantástico, com profissionais assim maravilhosos que chegam aqui com as suas histórias. Incrível, Mauro, que eu entrevistei duas mulheres agora recentemente, nos últimos 3 meses. Uma delas é a Adriana, que trabalhou no JP Morgan e hoje está já há 6 ou 7 anos em Nova York, virou chefe de cozinha. Que Virou bacana! uma transição de carreira fantástica. E a Cris Monteiro. A Cris Monteiro saiu do JP Morgan também, era executiva aqui, latino-americana, e ela virou vereadora aqui da cidade de São Paulo. Uma pessoa incrível. Ela falou que queria sair do mundo corporativo para se doar, né, devolver aquilo que ela teve do Estado. Então foi fantástico, porque ela tem uma história muito bonita. Eu entrevistei ela também esses dias aqui, e é fantástico isso. E a gente fica falando aqui de várias coisas, né, entre elas networking e etarismo. Então, assim, a gente também não pode deixar, eu gostaria que você fizesse um link aí, né, para principalmente quem está acima dos 40, 50, não esquecer de estar no LinkedIn. Exatamente, e eu reforço isso pela capacidade hoje que a gente tem de reinvenção, como você colocou muito bem. E esses profissionais 40, 50 a mais têm uma capacidade de adaptabilidade, porque a gente viveu num mundo que não tinha tudo isso. Então, olha que riqueza que a gente está trazendo para o nosso dia a dia. Né? E aí, pegando o caso deles também, você mencionou de uma forma direta o propósito, né, dela, né? Isso. E a vontade, né, de fazer diferença também na área agora pública, né? Além do aprendizado todo, porque ela não deve ter atuado até hoje na área pública, né? Até aquele momento que ela assumiu esse cargo. Tem uma coisa que é interessante, que são os desafios, né, que a gente começa a ter quando há a expectativa de vida maior, né? Porque a gente vivia até os 40 anos, né? No Brasil era uma realidade, na década de 40. O IBGE fez um levantamento, chegou ao número de 77 anos em 2022, ou seja, já aumentou, né, mais de 30 anos, né, de vida aí, e em breve a gente vai chegar até os 90, 100 anos de expectativa de vida. Então, a grande questão são os desafios que a gente vai ter ao longo desse período todo que a gente vai viver a mais. Né? E aí tem, por exemplo, saúde física, né, que, claro, é fundamental. Saúde mental, né, emocional, olha quanto que a gente está vendo aí de falta de equilíbrio, né, em termos de saúde mental, né, o que é lamentável, né, nesse tempo. Saúde relacional, a gente precisa se relacionar com as pessoas, e quanto mais velho, mais importante isso se torna. É um aprendizado contínuo. Né? A saúde espiritual, de alguma forma, cada um tem a sua religião, estou falando de maneira mais macro possível. E dentro desse contexto todo, eu deixei por último de propósito, que é a saúde financeira. Como que a gente vai se sustentar ao longo de mais 20 anos, por exemplo? Pois é. Né? Então, faz parte de um dos itens que eu citei. Né? Eu não sei qual deles é mais importante, mas não importa qualificar como mais ou menos importante. Se você não tiver nenhum deles, vai ter algum tipo de prejuízo na tua vida. Né? É verdade. É bem interessante, quando ela tem um propósito, ela começa a ajudar, ela tem outros ganhos. Quando eu falei do plano AA, por exemplo, não necessariamente ele vai ser remunerado. Você vai começar a testar outras oportunidades. Por exemplo, na hora que você entra em uma sala de aula para dar aula, com pessoas desconhecidas, você sai do teu universo corporativo lá para restrito para 5 pessoas, 10 pessoas que você conhece, né, que já é um grupo, né, confortável para você, e passa a interagir com pessoas, por exemplo, que você desconhece, seja uma palestra, seja uma aula que você está dando. E aí entram vários aspectos aí da tua evolução, principalmente na oratória e na capacidade de comunicação. Isso é a primeira soft skill elencada pelo Fórum Econômico Mundial. Então, no mínimo, você está aprendendo, porque você tem que estar sempre atualizado, antenado com tudo. Você está expressando o teu conhecimento, você está aprimorando a oratória e a comunicação, e você, naquele ambiente, é referência, Sérgio.
você está no palco, os outros estão na plateia, olha a marca profissional aí, né? Além, claro, do próprio networking, né, que você mencionou. Você está interagindo com alunos, está interagindo com aquele público que está te assistindo. Então, por todo esse movimento, olha que incrível. E se você fizer isso dentro de uma comunidade, né, uma região social, né, que, olha, o impacto para a gente, né, emocionalmente também, É verdade. fantástico, né, Sérgio? Nossa, você trouxe pontos aqui, Mauro, que vão dar muito pano para manga para quem quer fazer uma reflexão de futuro. E assim, as pessoas que nos ouvem ou que nos assistem, que têm 25 anos, não pense que não vai chegar logo aos 60, porque quando vê, passa muito rápido. E se você não se planejar direitinho para tudo isso, você chega aos 60, o que você faz com os outros 30? Você vai viver, de repente, até os 90. Então, fantástico, olha. E que legal. Mauro, chegamos aqui, né, ao final do nosso episódio, e por mim ficaríamos mais tempo aqui, porque a riqueza que você trouxe para a gente é fantástica. Como as pessoas te encontram? Qual a tua rede preferida, assim, de entrega de conteúdo? A minha rede não poderia ser outra, a não ser o próprio LinkedIn. Eu tenho conta nas outras redes, mas para mim é só para constar realmente. No LinkedIn é onde eu posto todo dia, né, conteúdos, e eu falo muito sobre diversidade etária, sobre integração entre gerações. Eu posto lá também alguns artigos que eu publico na Exame, no Terra, em outros veículos também. Então, sempre levando conteúdo, né, que seja agregador. Ótimo. Então, quem quiser me seguir, vai ser um prazer. É o meu nome mesmo que está no LinkedIn, não é tão complicado assim, né, para achar lá, né, porque tem um sobrenome que não é tão comum assim, né? Então, eu fico agradecido a você, Sérgio, pela essa oportunidade. Para mim, é sempre muito agregador. E quem quiser trocar comigo, vai ser um prazer a gente continuar essa conversa em outras redes também. E eu digo aqui, por experiência própria, que o Mauro é muito simpático e ele responde às mensagens que a gente manda. Então, aqui é a dica, e ele é uma pessoa fantástica. Mauro, super obrigado. Vou deixar o link aqui nesse episódio lá do seu LinkedIn para que as pessoas entrem em contato com você. Um forte abraço e até a próxima. Excelente, muito obrigado, Sérgio. Valeu.